Eu não sei se é a quantidade de álcool em gel que eu estou passando na mão, mas esse dia eu não estou precisando de muito para queimar não, hein? Estou sensível esses dias. Sabe, os dias que Deus Ele pega assim e nos quebranta em todos os níveis possíveis, porque nós estamos permitindo. Porque quando nós estamos diante da glória do Senhor, nós fazemos várias promessas. E nós se disponibilizamos, só que nós temos que entender que quando nós estamos diante da glória do Senhor, nós estamos entregando a nossa vida para Ele, nós não podemos ter uma vida dupla. Não vai ter como você ser cheio do Espírito Santo para você continuar a sua vida comum, a sua vida normal, não. Você vai ter um choque, porque você não vai ter mais utilidade para a terra. Não, até que você esteja preparado, aí você volta preparado, mas naquele tempo preciso, você vai ser desabilitado em algumas coisas aqui na terra, para você ser habilitado nos céus. Assim como Noé, depois do dilúvio, quando ele soltou aquela pomba, e a pomba, ela foi e voltou, porque ela não encontrou nenhum lugar para ela poder pousar. E a Bíblia diz que ele soltou novamente, e quando a pomba foi novamente, a pomba voltou num bico com um galho de oliveira. Ela estava dizendo assim para Noé: eu encontrei um lugar para eu poder pousar. E a Bíblia diz no capítulo 4 de Lucas, que o Espírito desceu sobre Jesus como uma pomba, porque a pomba estava procurando um lugar para repousar. Deus hoje Ele olha para essa igreja e envia o Espírito dEle. Se alguém tiver disponível para o Espírito pousar, Ele vai descer, vai manifestar e vai queimar, vai acender esse fogo aí. Entenda que você é um tição tirado do fogo. Tem fogo ainda aí, mas você precisa do vento. Lá no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que o vento impetuoso do Senhor veio sobre a igreja e soprou o seu Espírito. Então, quando esse vento vem e sopra em nós, o nosso fogo volta a acender. É como aquele carvão acinzentado dentro de uma churrasqueira, que parece que não vai mais pegar fogo, mas de repente, quando ele é abanado, ele volta a embrasar. Ei, você tem fogo tirado do altar de Deus aí dentro de você. Você tem... Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta aos Romanos. Capítulo de número 8. Aleluias. Verso de número 13. Romanos 8, 13. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Eu ainda não conheço Deus. E às vezes nós temos essa ideia que a gente conhece Deus demais, mas quem somos nós, com a mente limitada, dizer que nós podemos conhecer Deus? Esse é o problema, que quando você diz que você conhece Deus, você tenta limitar, reduzindo Ele à sua imagem, reduzindo Ele à sua imaginação, como se você pudesse neutralizá-lo, não tendo mais curiosidade de querer buscá-lo, de querer conhecê-lo. Porque quando nós falamos de conhecer Deus, não é a igreja que indica, não é a placa, não é o lugar que indica, mas é sobre você e a sua fome, é sobre você e a sua sede. Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Diz assim, Romanos 8, 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Pode colocar a tua Bíblia no teu assento aí. Deixa esse fogo queimar aí dentro de você, deixa. Deixa o fogo queimar aí dentro. Eu não sei qual é a tua expectativa hoje referente ao que o Senhor vai fazer.
Porque não é só sobre vir ao culto, é sobre você ser o culto. Lembre que antes, aquele povo eles tinham que levar um sacrifício para ser queimado, para os pecados deles serem encobertos. Mas na nova aliança, a Bíblia diz que você é o sacrifício. É você que vem com essa ideologia pronto para poder morrer, convicto para poder morrer, convicto para ser pegado pelo fogo do Senhor. É você que vem com essa convicção, preparado. É você que vem se prostrar aos pés de Jesus e dizer assim: ó, pode tirar, pode arrancar tudo que tu quiseres, porque eu só quero queimar os seus pés, eu só quero apenas viver isso que o Senhor tem para mim. Não é sobre apenas você vir para o culto, para ser perdoado do pecado, não, mas é sobre você adentrar em ambientes de revelação. É sobre isso que Deus tem falado esses dias. Não é sobre você conhecer a Bíblia, mas é sobre você conhecer Deus. Porque a Bíblia ela é limitada quando você consegue memorizá-la, mas quando você se trata de Deus, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é gigante, Ele é grandioso, Ele é eterno. Ele não tem começo, Ele não tem meio, Ele não tem fim, Ele é perfeito. Sim. E nós não o conhecemos na totalidade dEle, e jamais poderemos conhecer. Ah, Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que o Teu Espírito venha sobre essa igreja, Senhor. Meu Deus, pega essa mente aí, Pai amado, que está, Pai amado, com a confusão. Pega, Pai amado, esse coração aí que está tão opresso, meu Deus. Pega, Senhor, esse jovem que diz que não vai servir ao Senhor, mas tem sido escravo de Satanás, tem sido escravo do homossexualismo, tem sido escravo das drogas, tem sido escravo da bebida, mas ele não consegue se curvar a Jesus, mas tem se curvado a demônios. Eu repreendo todo espírito de escravidão aqui nessa noite. Eu repreendo todo espírito de escravidão religiosa. Ei! Vai destravando aí, Senhor. Vai cortando essas cordas, vai quebrando as correntes, vai derrubando as muralhas, ó Pai. Ah, meu Deus, pega a montanha maior que existe e faz dela uma planície, assim como o Senhor falou, Pai amado. Oh, xaramada cantoro lobra labas. Mada cantoro lobra labas. Reba chega labadabas. Oh! Derrama o Teu peso de glória aqui, Senhor. Nós queremos, ó Pai, sair daqui transformados, renovados, avivados, moldados pelo Teu Espírito, Senhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. Senta chapando na fumaça da glória de Deus que está aqui nesse ambiente. Senta, mas sente o fogo, a fumaça que está aqui. O Santo dos Santos passava. Aquela fumaça, eles sabiam que Deus estava lá dentro, que Jesus estava lá dentro. Eles sabiam que estava tendo a manifestação da glória de Deus no tempo do deserto. A Bíblia diz que a nuvem descia sobre o tabernáculo e eles sabiam que a glória de Deus estava. E eles tinham medo, eles se prostravam. Porque a magnitude, a grandiosidade de Deus, quem é que pode suportar? Quem é que viu a Deus? Ninguém viu a Deus, ninguém conhece a Deus. Até o próprio Moisés, ele viu apenas a costa de Deus. O único que chegou próximo, ele viu a costa, ele viu apenas as costas de Deus. Capítulo 32 ou 34 de Êxodo. Mas para você conhecer a Deus com mais profundidade, não na totalidade, você vai ter que ter mais pensamentos de reflexão mais humildes sobre você. Porque às vezes o orgulho que vem sobre nós, e nós agora colocamos uma régua sobre conhecer Deus de acordo com o ambiente que eu estou inserido. Eu acho que eu conheço Deus mais do que o Gabrielzinho. Eu acho que eu conheço Deus mais que a Gleice. E isso não é régua, isso não é padrão. Pessoas que estão com você não é padrão sobre se você é maior ou menor do que eles.
Porque toda vez que você olha para alguém e você mede ela, vai gerar uma competição, e toda competição gera separação. E nós não podemos estar separados para esses dias. Não para esses dias. Precisamos estar unidos, precisamos estar juntos. Eu estou entendendo muito bem o que é a peneira como eu nunca entendi. Eu tenho entendido muito bem o que é afunilar o caminho. Eu tenho entendido muito bem o que é passar pelas portas estreitas até você chegar na porta principal. Vai ser tempos de percas, sim. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Sabe o que ele estava dizendo? Naquele tempo antigo, quando o homem chegava de viagem, a porta central do palácio do reino estava fechada, e a única porta que estava aberta era chamada a porta da agulha. Que porta era essa? O viajante chegava com um camelo e ele tinha que tirar toda a bagagem, passava o camelo e depois ele tinha que passar o que era importante. Às vezes era grande, ele tinha que deixar ali para poder pegar no outro dia. Deus está dizendo bem assim: ei, você vai ter que abandonar coisas, você vai ter que deixar algumas coisas para você poder me conhecer, para você poder entrar num lugar de revelação. Você não vai poder chegar cheio de pompa, cheio de orgulho, não. Você vai ter que ter pensamentos mais humildes sobre você. Você tem que entender a sua pequenez diante da grandiosa majestade do todo soberano, do Rei da glória, do Deus Altíssimo. João 1,18 diz que ninguém conheceu a Deus senão aquele que desceu do céu, e agora ele estava manifestando. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés conheceu apenas Deus pelas costas, e ele estava na época da lei, e ele conseguiu chegar em lugares que hoje pessoas ainda não conseguiu, sendo que quando Jesus, ele desceu do céu, ele apresentou Deus, ele encurtou. Hoje o nosso sol é mais claro, o céu é mais limpo, as nuvens foram sopradas para que nós possamos enxergar com mais clareza Deus. E você talvez não tenha se interessado por conhecer a Deus, por conhecer o seu Criador. Às vezes nós resumimos Deus com Ele é amor. Quem é Deus para você? Ele é amor, Ele é tudo. Como assim tudo e você não sabe de nada dEle? Como você pode mentir dizendo que Deus é seu tudo, quando na verdade Ele é a sua última prioridade? Ah, você não sabe do que eu estou falando. Só o seu levantar de guarda já revela muito a sua indignação de você não saber, de você saber que não está dando a devida resposta para Deus. Para você entender essa mensagem hoje, você não pode ver aqui alguém que está querendo te afrontar, mas alguém que está com a voz confrontadora, porque a afronta é para te expor e envergonhar, mas o confronto é para que você entenda, compreenda e se renda ao Senhor. Esses dias eu tenho entendido isso demais, e quando nós estamos diante da glória de Deus, Deus libera uma medida inexorável, Ele libera uma medida pesada, e às vezes eu falo: Deus, tem dó de mim aqui, porque quando nós estamos falando, eu estou diante da tua glória, eu quero participar da tua glória, Ele está dizendo bem assim: você está pronto para ser morto? Você está pronto para não ter mais utilidade? Você está pronto para ser humilhado? Você está pronto para ser abatido? Não pense que porque agora você é cristão, você é melhor do que quem não se diz ser cristão. Porque tem muitas pessoas incrédulas que conhecem mais Deus do que pessoas que vêm, sentam aqui e só ouvem falar de Deus, mas não querem se envolver com Ele. Não querem se submeter. Não querem abraçar a causa mesmo. Você nunca vai ver um resultado de sucesso de alguém que se entregou pela metade. Não. Tem que ser radical. Para alguns você vai se tornar um alienado, um chato. Mas você quer vencer na vida, então você tem que entender que você vai vencer com o Senhor. Você precisa ser chacoalhado por Ele. Tem dia que vai doer tanto, tem dia que você vai olhar assim e você vai querer desistir. Aí Ele vai descer e vai dar os pequenos estímulos para você.
Quando você achar que é impossível, quando você achar que está difícil demais, quando você achar que você está sendo contraído, quando você achar que você está se explodindo do que está te apertando, do que está vindo sobre você, porque você começa a se conhecer e você começa a entender quem é você, a sua pequenez diante desse Deus tão grandão, no meio dessa poeira da eternidade que nós estamos passando. Estamos aí. Acho que a pessoa mais velha aqui é da década de 50, acredito eu. Estamos chegando em 2022, tem menos 40? Tem aí? Mas logo depois, logo nós passaremos. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, que nós somos uma neblina que logo se passa, logo se evapora. 4:7 ou 4:20. É soprado e nós vamos ser apagados dessa eternidade se nós não deixarmos um legado, se nós não deixarmos sementes. O que é a semente? A semente é aquela que chega e fica para dar fruto. Ela se torna uma árvore e uma árvore frutífera. Quem plantou pode morrer, mas ela não vai parar de dar fruto. Quem plantou pode morrer, mas ela não vai parar de dar frutos. É os frutos lançados, é os legados, é aquilo que acreditaram e hoje trouxeram para nós essa geração ainda, que em uma igreja em uma rua tem 5 igrejas ainda. Sim, esse evangelho está sendo pregado em uma cidade pequena que tem mais de 20 igrejas. Mas e na próxima década, me diz, se depender do seu filho, o que vai acontecer com o evangelho para a próxima geração, se houver próxima geração, se o meu Senhor não voltar e retornar antes? Você está preparado? Você está pronto? O que é que você tem oferecido à próxima geração? O que é que você tem dado? O que é que você tem entregado? Você vai ter que ser diluído esses dias ao evangelho. Você vai ter que ser pego por ele de tal maneira. Tem dia que eu digo assim, eu estou cansado disso aí, eu estou cansado de pregar. Estou cansado de falar, parece que eu estou falando grego, parece que eu estou falando em romano. Aí Deus fala assim ao meu coração, o seu propósito é aquelas pessoas. O seu propósito é aquelas pessoas. Uma hora elas vão entender, uma hora elas irão se ajoelhar e eu vou lá e falo bem assim, meu Deus, mas se eu parar de fazer isso, eu vou ter utilidade em quê? Eu vou ter utilidade em quê? Porque você está fazendo uma função, não quer dizer que é a sua utilidade. Porque você é operário, não quer dizer que é a sua utilidade. Se você é um empresário, seja lá o que for, não quer dizer que é a sua utilidade. A sua utilidade é o que Deus preparou para que você fosse. É o que Deus preparou para você ser. Ei, o que é que acontece com você quando você retorna para casa com o seu vazio no coração, querendo uma sorte melhor, querendo um tempo de estabilidade, aonde você acha que vai ter mais tempo para Deus? Ei! Quem foi que estava fechando os muros lá? Quem lembra do profeta que estava... Quem? Neemias. Deus, eu não posso te abandonar. Como assim? Em um tempo ele estava aqui, com a espada na mão, na outra mão, com a colher de pedreiro fechando o muro, e com a boca adorando a Deus, com a boca glorificando. Ele não podia parar, ele não podia dar um tempo com a intimidade que ele tinha com Deus. Ele não podia, ele estava queimando. Ele estava ali preparado para morrer, estava preparado para construir e estava tendo intimidade. Ontem nós estávamos brincando dominó na mesa e a presença do Senhor chegou. Eu comecei a chorar brincando dominó. Você sabe, eu tenho entendido que Deus ele quer de mim, não precisa de muito. Eu não preciso estar aqui com vocês para eu queimar, não. Nós viemos aqui porque é uma ordem de Deus. Nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Mas eu não preciso de vocês para queimar, porque o fogo está em mim.
Você tem que entender isso, tem que chegar aqui já queimando. Eu sei que você tem problema, eu sei que você tem os seus dilemas, eu sei que você tem fases difíceis e está atravessando uma fase assim que parece que você vai perder. Mas Deus manda dizer assim para você: olha, não desista, não pare. A fase ruim, ela está passando, está bem próximo, está bem próximo, está bem próximo. A maioria das vezes que as pessoas perdem o que Deus tem para entregar para elas é quando está próximo. Não é no começo, não é no meio, mas é quando é no finzinho. Por quê? Satanás, ele conhece o cheiro da glória que você está carregando. Então ele sabe onde que ele vai investir para parar. Ele sabe onde que ele vai dar a flechada. Ele sabe onde que ele vai lançar. Ele sabe onde que ele vai colocar o embaraço, onde que ele vai colocar a armadilha. Aí nesse tempo você precisa de sensibilidade. Nesse tempo você precisa de ter um coração quebrantado. Nesse tempo você precisa entender: Deus, eu te quero. Eu quero estar envolvido em Ti. Eu quero estar embrulhado em Ti. Ei, não é porque tem pregadores que você está dizendo assim, é porque no meu tempo não tem pregadores que está tocando ao meu coração, não tem mais músicas que está tocando ao meu coração. Ei, quando você está com fome, até eu atirei o pau no gato, você está se enchendo do Espírito de Deus, porque você quer isso para você, você deseja isso. Você deseja isso e você quer queimar. Você não vai ter desculpa que ninguém na sua casa está te apoiando. Você não vai ter desculpa que ninguém na igreja está te procurando. Você não vai ter, não. Você apenas quer dar uma resposta. Deus olha assim e diz: ei, Elias, vai lá e procura Eliseu e unge ele. A Bíblia diz que Elias passou pela porta da escola de profeta com mais de 100 profetas, estudando e se preparando para ser um profeta. Mas Deus vai lá, talvez na onde que tinha uma pessoa que não tinha escola alguma, não tinha preparação nenhuma, e falou: eu vou te ensinar do meu jeito, Elias. Você só vai subir depois que você ensinar para Eliseu. Sabe por quê? O coração de Eliseu conseguiu tocar no coração de Deus. Entenda, escola bíblica não faz pregadores cheios de revelação. Teologia não faz pregadores cheios de revelação, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas é nesse ambiente, nessa atmosfera aqui, quando você deixa essa palavra te impactar, entrar em você. Quando você entende, você se posiciona. Deus, tu quer de mim um pregador? Então você é um pregador. Tu quer de mim um louvor? Então você é um louvorista. Tu quer que eu seja o zelador? Tu quer que eu seja um evangelista? Não importa onde que o Senhor me queira. Eu quero apenas estar queimando em obediência a Ti. E você diz: eis-me aqui. Há 9 anos atrás eu falei: Senhor, então eu vou ser um pastor, então eu vou ser um pregador. O que é que tem que fazer? Tem que orar, então bora orar de madrugada. Dobrava o meu joelho ali, orava. Até o dia que Deus falou bem assim: então vai se preparar mais, que o negócio ficou sério. Eu sei que você está querendo mesmo. Agora eu sei que tu está querendo mesmo. Aí Deus, ele começa abrir oportunidades. Aí você tem que decidir. Tem que se decidir entre uma carreira. Tem que se decidir entre os amigos, entre os familiares, que você terá que abandonar. Ei, por estar difícil não quer dizer que você não é capacitado. A dificuldade não quer dizer que você não vai vencer, mas quer dizer que é um processo de preparação. Tem pessoas esses dias mandando mensagem dizendo: pastor, eu estou desistindo, eu não vou mais congregar, porque esse evangelho aí é difícil demais. Deus não cria um evangelho impossível, Ele cria um evangelho difícil, porque é sério. Eu não estou afim apenas da sua obra, eu não quero apenas que você chegue aqui e diga: eis-me aqui, não. Eu quero que você esteja andando no nível de revelação que Deus está liberando para esses dias. Quem está precisando de serviços é a empresa. Deus está precisando de serviço. Ele está precisando de filhos comprometidos. Ele quer que você se comprometa, que você olhe e diga: olha, não vou poder retornar, eu não vou voltar. Eu não vou, eu não posso.
Eu não posso. Deus, Ele quer que você se alinhe a Ele de uma maneira que o mundo não consiga mais enxergar utilidade em você. Não consiga. O mundo olha para você e vê um brasão andando, vê um fogo passando. Ele olha para você, a única coisa que Ele pede de você é oração. A única coisa que Ele pede de você é que você derrame um pouquinho do poder. Essa semana eu estava conversando com um jovem, fazendo um negócio, na verdade. O cara veio lá de São Paulo. E aí ele chegou na porta lá, quando ele falou: cara, você carrega alguma coisa diferente. Você carrega alguma coisa diferente. E aí quando ele começou a contar a situação, já começou a lacrimejar, já começou a contar a dificuldade dele, ele falou: só quero uma coisa, eu quero que eu esteja na sua lista de oração, eu quero que você ore por mim. Sabe por quê? O mundo vai entender, vai olhar para você e vai saber o que é que você está carregando. Vai saber o que é que você está levando com você, vai saber o que você representa. Estou falando sobre você esvair poder de você. Não basta apenas ter um versículo e dizer que a igreja vai te salvar, não. Porque o evangelho é o poder de Deus. Poder para transformar, poder para curar e poder para fazer milagres. Eu sei que você já ouviu tudo isso. Eu sei que você está dizendo que já sabe. Eu sei que você está dizendo já que não tem nada novo, mas você está parado. Você está parado, está estagnado. Tem pessoas passando na sua frente, porque está com mais fome e sede que você. Porque no reino de Deus não é quem tem um currículo maior, é quem está disposto e disponível para queimar. Não é sobre a capacidade que você tem, não é sobre se você é poliglota que conhece o hebraico, o aramaico, não é sobre qual faculdade você passou, não é sobre a sua escolaridade, não. É sobre quanto Deus Ele consegue de você. Quanto Deus consegue extrair de você. Falamos muito sobre Deus, sabemos bem pouco sobre Ele. A nossa mente ainda é infantilizada quando se fala sobre conhecer a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós vemos Ele como se fosse ainda como um latão reluzente, que não consegue enxergar com clareza, mas um dia o véu irá ser tirado. E aí nós receberemos o corpo de Cristo. E aí nós entenderemos. E quando nós chegarmos diante dessa glória, nós vamos fazer: uau! Como eu não sabia nada de ti, Senhor. Ei, 5 segundos na eternidade, você vai dizer bem assim: se eu soubesse que era assim, eu tinha orado mais, eu tinha lido mais a Bíblia, eu tinha pregado mais o Evangelho, eu tinha queimado mais, eu tinha gastado mais tempo aos seus pés. Porque tudo isso aqui é apenas um estágio para um dia na eternidade nós estarmos com Ele. Se a vida fosse só curtição, Charlie Brown não morria de overdose, Amy House não se acabaria nas drogas. Dentre outros e outros cantores que o que você almeja foi o que fizeram eles se perderem. Poder, estabilidade não te traz felicidade, não te traz paz, te traz uma ilusão passageira. O homem sem Deus, ele fala: eu preciso de um trabalho para eu conseguir as minhas coisas. Quando ele chega no trabalho, ele consegue o seu veículo, a sua casa, sua esposa, seus filhos. Mas ele ainda não encontra o que ele achou que teria a estabilidade da felicidade. Porque ele tem sede de Deus, ele tem sede de algo maior.
Então, quando ele não consegue em Deus, ele precisa passar o tempo na bebida para poder esquecer quem ele é. Ele precisa passar o tempo nas drogas para poder enganar quem ele é, porque ele não consegue se enxergar nesse mundo tão grandão e ver o propósito. Mesmo que ele consiga viajar para os Estados Unidos, para Paris, Nova York, Dubai, todos os lugares do mundo que ele conseguir, ainda ele sentirá um vazio. Ele ainda sentirá uma necessidade. Necessidade de quem? Necessidade de conhecer o seu Criador. Necessidade de saber mais sobre Ele. Vira pelo menos para 3 pessoas e fala: por que você perdeu o interesse em conhecer a Deus? Assim como a rainha de Sabá achou que sabia muito sobre Salomão, ela pegou todas as informações possíveis, trouxe presente. Quando chegou diante da glória do rei Salomão, quando chegou no reino, ela falou: eu descobri que eu nada sei sobre você. Imagina quando a gente se encontrar com ele. Você vai ter ele só para você. Moisés, em um tempo difícil, em um tempo escasso, ele consegue dizer: ah, Senhor, eu quero te ver. Ah, Moisés, você não tem suporte, você não tem preparo para me ver, então eu vou te mostrar minha costa para você. Vou mostrar um ladinho aqui para você, porque você não fica ali atrás daquela rocha. Eu vou passar aqui na fenda da rocha e você vai ver, você vai avistar. E aquilo deixou Moisés contagiado, deixou Moisés totalmente diferenciado dos demais da geração dele. Ele conseguiu contagiar Josué ao ponto de alguém confundir Josué com Moisés, quando ele vem com a sua face reluzente, resplandecente daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava se entregando. Quem você está querendo punir esses dias? Olhe para mim nesse momento. Quem você está querendo punir esses dias? Quem é a pessoa? O Espírito vai trazer na sua memória agora. Tem uma fase da sua vida que você quer punir alguém. Cuidado, porque se for um homem ou uma mulher de Deus, você vai pagar um preço caro. Tentei punir a minha mãe por vários anos da minha vida, para que ela abandonasse o momento de oração dela por mim, porque eu não queria Deus. Eu odiava a Deus, eu odiava a igreja. Eu odiava as pessoas que falavam e pensavam como igreja. Um dos meus prazeres era arrancar um jovem que estava indo para a igreja. E eu falava assim: cara, aquele jovem está perdendo ele. Assim como Paulo perseguiu os jovens quando ele viu Estevão sendo queimado e morrendo à frente dele ali. Eu comecei a ter essa ideia. Não com esse conhecimento que agora eu tenho, mas eu arrancava as pessoas da igreja. Eu lembro-me de um jovem que foi comigo em um congresso. Ele fez de tudo para eu ir com ele. Quando chegou lá, no congresso tinha um pastor cheio do Espírito de Deus, várias bandas gospels. E eu arrastei ele e levei ele para uma festa. E a primeira bebida daquele jovem eu entreguei para ele. Primeira vez que aquele jovem caiu e meu coração ficou regozijando, achando que aquele jovem precisava daquilo. Porque eu estava altamente manifesto pelo poder do reino das trevas. Porque eu sabia no fundo que isso ali não havia felicidade, mas era uma ilusão passageira. Não importa quantos orgasmos o homem tenha, quando ele termina, ele quer apenas se lavar e ir embora, porque aquilo é sujo. Não importa qual seja a qualidade da bebida, não importa qual seja a qualidade do pó, quando termina, o homem quer apenas ir embora e descansar e voltar ao estado original. E no outro dia ele acorda com nojo de si próprio, até o próprio demônio se afasta dele.
E ele precisa, quantas vezes eu ia lá, poder tomar um Red Bull, alguma coisa para poder me reanimar. Eu me sentindo um nojo, mesmo com raiva de igreja, eu mesmo com raiva dos irmãos. Eu falava, hoje eu preciso ir numa igreja. Aí eu chegava lá, quebrantado, entre aspas. Chorava. A alma com fome de Deus. Mas o corpo mortal, ele estava vivo. Você quer viver o que Deus tem preparado para você? Você vai ter que lutar. Eu lembro-me no seminário, eu com tanto desejo de beber, tomar uma, com tanto desejo de um sexo ilícito, qualquer coisa. Eu falava, não, você está na cruz, eu não vou. E a guerra era pessoal, porque eu ainda não tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Já tinha passado pela experiência da religião e pela experiência do conhecimento pouco. E achava que isso ali era suficiente. Achava que com aquilo ali eu já estava pronto para poder vencer as tentações e os demônios. Mas eu ainda não estava, eu precisava muito de quebrantamento. Eu precisava muito ainda me decidir se eu passaria o resto da minha vida aos pés de Jesus, ou se eu queria apenas um dom, se eu queria apenas algo para poder entregar e dizer que eu estava diferente, que eu tinha mudado. E Deus não se impressiona com mudança, Deus se impressiona com transformação. Mudar é fácil, você não gostou, você volta para o estado que você estava antes. Mas transformação não, transformação requer você quebrar, requer você fazer do jeito correto. Assim como o vaso na mão do oleiro, quando ele chegava com as suas impurezas, com os seus furos, o oleiro quebrava e refazia tudo novamente do jeito e do modelo que ele quer. Você já venceu tanta coisa, porque você acha que você não vai conseguir vencer dessa vez? Você já passou por tanto, já. Em uma fase da sua vida você conseguiu voltar a queimar os pés de Jesus. Sua playlist só tocava só hinos que tocava no coração de Deus. Hoje em dia você não sabe mais o que é que queima e o que não queima. Hoje em dia você procura algo para chorar. E algo para chorar, ele não te cura. Não. Tem que ser algo para poder te quebrantar. Você tem que ser resumido ao pó. Tem tanto para poder dizer aqui, igreja. Mas eu quero que você fique com essa porção. Porção de você querer conhecer mais a Deus. Porção de você chegar diante da luz do Altíssimo. E deixar essa luz brilhar e habitar em você. Nós ainda não conseguimos enxergar a luz do Senhor na sua totalidade. Nós não conseguimos encarar nem a luz do sol no momento da sua glória mais forte, no esplendor da sua glória. No sol de meio-dia você não consegue olhar para Ele e encarar. Nós não conseguimos ainda enxergar Deus, nós não conseguimos ainda ver Deus. Você tem que parar de dizer que você conhece Deus se você ainda não conhece. Nós ainda não conhecemos e não existe quem conheceu senão Jesus. Nós temos que parar de resumir Deus. Nós temos que parar de achar que nós já estamos aptos, que nós já estamos prontos, já estamos preparados, que nós já vivemos coisas demais. Muitas experiências, é tudo muito pouco comparado à eternidade. Você ainda não foi teletransportado como Filipe. Você ainda não fez o sol voltar como Josué. Você ainda não viu as muralhas quebrando como aquele povo de Jericó. Você ainda não viu a nuvem. Você não viu ainda maná caindo do céu. Você ainda não viu o morto ressuscitando. Você ainda não andou sobre as águas. Você ainda não viveu nada comparado com o que homens viveram e ainda não conheceram Deus na totalidade. Nem o homem que ascendeu, que subiu ao céu, que foi ao terceiro céu, ele não se julgou conhecer a Deus, mas ele se via na sua pequenez. Porque quanto mais perto de Deus você chega, mais você entende que você não conhece. E você tem essa necessidade.
não é sobre você ler Bíblia para poder preparar uma mensagem, mas é sobre você abrir um texto e Deus rasgar você ao meio. É sobre você abrir um texto ali e ouvir a voz de Deus como uma voz grave de um trovão ou de muitas águas caindo, ou a voz suave, os gestos que Ele libera para você, a porção que Ele libera. Quando você começa a conhecer a Deus, você começa a viver mais uma vida espiritual, e a sua vida carnal ela é mortificada. É possível você viver em santidade? Sim. Só quando você entra nesse nível aí. Você vai passando por essa luz e ela vai mostrando as impurezas. Assim como o detector de metal, quando você passa ali em um aeroporto, você tem que tirar tudo, seja anel, seja cinto, dependendo do que você tiver, não passa, não vai detectar. Quando você fala de você estar em santidade, o Espírito de Deus ele vem e ele mostra todas as suas impurezas. E sabe onde que você é pego? Naquela que você tem dúvida se atrapalha ou não. É naquela que você tem dúvida, será? Onde você quer chegar? Até onde você quer ir com Deus? Se você deixar Deus te pegar nessa totalidade, você chorando, indo para o seu quarto, todos os dias falando, eu quero entregar isso, eu quero entregar aquilo. Você todo dia pronto, preparado para ser renovado, esvaziado por Deus. Você não vai precisar de um pregador, você não vai precisar de um cantor. Ele vai ministrar no seu coração. Você vai ser o cantor, você vai ser o pastor. Ele vai te levar em uma sala de intimidade. Pregar tem sido fácil, mas o que Deus quer falar que tem sido difícil. Às vezes Deus libera algumas coisas, eu falei, Deus, foi pesado demais aquela mensagem. Tive nem coragem de subir a pregação de sexta-feira ainda. Algumas pregações eu falo, rapaz, eu acho que o povo não vai aguentar essa medida não. Porque quando nós estamos em um ambiente de glória, a glória é revelada e o altar ele sobe o nível. E quando o altar sobe o nível, quem não quer viver para Deus não suporta. Então eu só peço para vocês, suporte um pouquinho mais. Queira viver, queira. Não seja influenciado pelas vozes exteriores. Para com os planos, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e depois eu retorno, depois eu faço do jeito que tu quer. Eu só peço mais um pouquinho, ei, por favor, para de pedir só mais um pouquinho. Eu lembro da história de um jovem que ele queria participar da última festa de São João, e ele falou, Espírito Santo, eu te peço minha última oportunidade com os meus amigos, e depois eu retorno. E ele deixou o Espírito Santo ali na porta daquela festa, e ele foi, e quando chegou lá, houve a confusão, e aquele jovem morreu com a faca encravada no seu peito. Se prepare para um dia você se encontrar com Deus, que tem um olhar como chama de fogo, que tem um corpo glorificado, as suas mãos ainda está furada, o cabelo dele é branco como a neve, na sua boca tem uma espada. Eu não sei até quanto você consegue enxergar nisso. Sabe por que você duvida que Deus existe ainda? Porque Ele é grande demais para você querer colocar em um copo, colocar em um aquário, colocar no seu bolso e dizer que você entende e conhece e compreende sobre Deus. Jamais você vai conseguir controlar Ele. Jamais você vai conseguir dizer tudo sobre Ele, por mais que você memorize a Bíblia toda. Assim como Satanás, ele sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas mesmo assim ele continua sendo Satanás, mesmo assim ele continua sendo o diabo. E até ele evoluiu, porque em Gênesis ele é uma pequena serpente, e em Apocalipse ele é um dragão. E você, como é que você está? Eu quero orar com você. Grupo de louvor.